Salve, salve, povo de Deus! Em mais um encontro de conversa com o Evangelho para além dos tempos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui embaixo está passando todos os canais que a gente transmite essa roda de conversa. Então, por onde você estiver assistindo, curta, comente, compartilhe, mande aquela pergunta, aquela dúvida. De repente, faça um comentário. Vai ser muito bom ter a sua participação na nossa roda de conversa. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda, né, com a companheira pastora Odja Barros. Seja muito bem-vinda, Odja. Obrigada, Darlan. Obrigado a todos e todas que estão conosco. Com certeza, que maravilha estarmos juntos em mais uma semana. Então, meu povo, como eu sempre digo, né, sem mais delongas, essa semana a gente reza o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. De uma forma ou de outra, é uma continuação do Evangelho da semana passada, né? Odja, por favor, fala pra gente, em, em linhas gerais, o que é que esse Evangelho trata especificamente. Olha, então, primeiro você já fala, né, que tem uma continuidade com o evangelho da semana passada, em forma de parábola, fala um pouco sobre, né, tipos de formas de orar, formas de viver a fé, formas usando exemplos, do cotidiano, né, como a semana passada usou o exemplo de uma viúva em busca de justiça, né, lutando contra um juiz injusto. Nesta semana, pega 2 modelos de 2 personagens, um religioso fariseu e um publicano. Quem era o publicano? Uma pessoa que era cobradora de impostos e que normalmente era uma pessoa considerada, vamos dizer assim, são 2 opostos aí, 2 figuras, imagem, diz que esses 2 homens vão para o templo orarem, né, vão orar no templo. E logo no início da parábola já diz assim, que Jesus contou essa parábola para algumas pessoas que estavam convencidas de serem justas, ou seja, ele já diz que a parábola é para determinado ouvinte, tipos de ouvintes, que se consideravam justos e por isso desprezavam outras pessoas. Então a gente tem na figura do religioso fariseu, alguém que se considera justo e de fato eram pessoas de uma espiritualidade, de uma fé, quase como, modelos, né, de fé e de oração, e do outro lado coloca um oposto, um publicano que vamos chamar assim, era o antimodelo, é alguém que não deveria normalmente se considerar nada justa, porque eram pessoas que viviam, né, infelizmente contra, né, a a toda aquilo que a gente chama de lógica de fé e de espiritualidade, de oração, contra essa lógica judaica, né, do que seria um modelo. Então, fala dessas 2 pessoas se dirigindo a Deus, uma muito certa de que ela é justa e que olha por isso, a partir da maneira como ela se olha de forma muito alguém digna, né, que é alguém que se considera justo, olha para outros, tipo um publicano como esse que estava do seu lado, julgando, né, julgando e, enfim, e fala deste outro publicano, né, ao contrário do fariseu, né, do religioso fariseu, que mal consegue, ele não consegue dizer nada, a sua atitude é oposta à do fariseu, ele chega na presença de Deus e simplesmente só consegue dizer,
tem piedade de mim que sou pecador. Qual dessas duas pessoas saem justificadas ou perdoadas? É sobre isso que nos conta a parábola, que é o evangelho deste domingo. Eu acho interessante, Odja, que a gente discutia em outra conversa do evangelho, que as parábolas sempre deixam para nós um ponto de reflexão, né, sempre deixa para a gente aqui uma ideia do que fazer, de como opinar. Isso ao mesmo tempo é legal, porque, né, deixa a livre vontade, porém, por outro lado, dá espaço para que cada um, eh, pregue ao seu bel prazer, a sua bela opinião, né. Isso qual o risco de defender um ou outro nessa parábola? Como que a gente faria esse filtro melhor do que é um e do que é outro? Ou uma interpretação, não filtro, mas uma interpretação melhor de um e outro. Eu acho que o título, né, que a gente está dando a essa reflexão do evangelho deste domingo, "Dois modelos de fé e devoção", é muito apropriado para dizer a chave interpretativa que nós estamos levando para esse evangelho no domingo. Eu acho que é pensar em modelos de fé e devoção, e eu acho muito apropriado pensar essa parábola, o que a parábola, eu digo que abre, né, porque parábola nunca fecha, nunca entrega um só sentido, mas ela abre possibilidades de sentidos, interpretações e aplicações desse evangelho, dessa mensagem. E eu acho que para esse domingo, o que essa parábola nos convida é pensarmos justamente que modelo, de oração e devoção nós encontramos hoje, não é, nas nossas igrejas, nos nossos espaços de fé, e como em base de que nós estamos construindo a nossa fé, a nossa oração e a nossa devoção, não é? Nós encontramos aí opostos, né, uma espiritualidade, uma fé e uma devoção que se autojustifica, né, que se justifica baseado nas superficialidades das práticas religiosas que o fariseu achava que cumpria, né, as regras, as normas religiosas e por isso o justificava, o tornava justo, o fazia inclusive olhar de forma a julgar as outras maneiras de viver a fé, inclusive de julgar de forma às vezes até dura, né, as outras pessoas e outras formas de viver a fé. Eu acho que isso é muito apropriado para hoje, não é uma parábola que fala só de humildade, mas é uma parábola que confronta as nossas maneiras de viver a fé e a devoção hoje. Temos que ter muito cuidado, porque assim como na época de Jesus, e ele conta essa parábola para confrontar o modelo religioso dominante da época, que era o modelo judaico farisaico, que era um grupo inicialmente muito zeloso de guardar a lei, muito zeloso de guardar a fé, a doutrina, só que isso foi para um extremo que está muito bem elaborado na figura desse fariseu, dessa parábola. Chega a um extremo que a pessoa se auto-justifica, não precisa mais do ato justificador de Jesus Cristo, do sacrifício que justifica. Hoje nós temos também esse tipo de religiosidade, que ela é autorreferenciada. Eu sou bom, eu sou justo, e por isso você olha para outras pessoas de fé e você julga e você condena e você se acha superior. Então é uma parábola que também confronta não só a sua devoção pessoal, mas o tipo de ensino e doutrina que cada tipo de religiosidade ensina e que leva as pessoas a esse tipo de, eu diria, de comportamento religioso deste fariseu. Não vamos olhar só o fariseu, mas para a doutrina, né, para o sistema de crenças que forjou esse fariseu tão arrogante
e tão autorreferenciado que ele não precisa nem de Deus, ele não precisa mais de ninguém, nem de nada. Ele já se autorreferencia como o justo. E não bastasse isso, ele julga as outras pessoas, não é, muito negativamente, porque ele diz: "Eu agradeço porque não sou como esse publicano aqui do meu lado". Hoje existe também uma tomada desse tipo de fé e devoção, que julga os outros. Eu acho que isso deve nos fazer pensar se a fé que você está professando lhe leva, né, a uma arrogância desse tamanho e lhe leva também a desprezar outras fés, desprezar outros modos de viver a fé, nós precisamos, eu diria, no mínimo, com esse evangelho de domingo, parar e refletir e talvez o gesto que eu acho mais profundo e bonito dessa parábola é no final, quando diz que esse publicano, de forma tão humilde, bate no peito e diz, eh: "Perdão, tem piedade de mim que sou pecador". E Jesus, no final da parábola, diz: "Qual dos 2 saiu justo, justificado? Quem dos 2 teve realmente". Eu acho que o olhar para si, não olhar com essa arrogância, eu acho que temos hoje um tipo de devoção religiosa que precisa muito desse olhar, né, desse olhar desse publicano que olha para si reconhecendo quem é. Veja, não diz que o publicano está certo, que ele é melhor do que o fariseu, não afirma nada disso, mas diz que ele reconhece o seu lugar, a sua fraqueza e que necessita da graça de Deus. Então eu penso que essa é uma parábola que nos convida a esse tipo de fé e devoção, não só humilde, sabe, mas também que sabe reconhecer o lugar da nossa fraqueza e fragilidade humana e nos conduz a uma espiritualidade, a uma fé mais, eu diria, mais humana mesmo, menos arrogante, e acho que é uma mensagem extremamente necessária para os nossos dias. Sem dúvidas, sem dúvidas. Você já começou a trazer sinais aí, né, na sua fala, mas o que eu pensei aqui enquanto você falava é, fazendo uma atualização desse evangelho, qual a mensagem que ele deixa para a gente hoje, né? Eu sempre gosto de trazer o evangelho para hoje, fazer uma ponte, identificar qual o impacto desse evangelho hoje, né? Mas e aí, a minha provocação nesse momento é: como que a gente atualizaria esse evangelho para uma mensagem que ele nos deixa atualmente? Atualmente, eu como eu falei, a parábola ela abre, ela não fecha, mas a gente poderia Isso. escolher ver. Se na maioria das vezes a gente olha essa mensagem só como um convite a uma fé mais humilde, né, mais, modéstia, eu acho que a gente pode ampliar um pouco mais, né, que é um convite a pensarmos estruturalmente a nossa própria fé. A fé que está nos forjando, que tipo de, de relação com Deus essa fé, né, está forjando em mim, que tipo de religioso, de pessoa de fé está me formando. É pensar estruturalmente, nós temos hoje um leque, né, de pregações, de ensinos, tudo se dizendo em nome de evangelho, do evangelho de Jesus, mas que está forjando, eu diria, uma religiosidade tão adoecida quanto desse fariseu, autorreferenciada, que se auto-justifica, que não tem nada de humildade. Então eu penso que o convite maior é a gente rever estruturalmente as bases da nossa fé e qual os efeitos que ela tem em nós, no tipo de comportamento religioso nosso, que tipo de oração, que tipo de devoção, entendendo o evangelho como essa graça imerecida, como esse favor imerecido. Eu não mereço, ninguém merece, não é nunca pelas muitas obras que eu faço que eu mereço essa graça. Eu acho que quebra essa fé, sabe, que se vale
do que eu faço, do meu justo comportamento, porque eu sigo a lei, porque eu sigo a doutrina, porque eu faço o certo, porque eu sou melhor do que o outro. Isso é uma fé completamente equivocada. Então, revisitar a estrutura da sua fé, na verdade é isso. O que é que estrutura a sua fé? Porque na parábola Jesus denuncia que a fé que está forjando esse fariseu, a fé desse fariseu, não é denunciar o fariseu, é denunciar a fé que estrutura a fé desse fariseu. E nós temos muito tipo de religiosidade sendo pregada, de ensino sendo pregado hoje em diversas igrejas nossas católicas, evangélicas, que produz esse tipo de farisaísmo arrogante, julgador, não é? E que não tem nada de graça, que não tem nada da graça maravilhosa de Jesus, que não tem nada da gratuidade amorosa de Deus, que não leva em conta o que eu sou, o que eu faço, mas leva em conta o grande amor de Deus, que cobre a multidão das minhas faltas, ou do que eu não sou e não vou conseguir ser. Eu acho que o convite é muito mais profundo. Uau, que maravilha! Eu acho que a gente, com essa fala, ó, já atinge o objetivo da nossa roda de conversa de hoje, né? Como é bom, entender o evangelho para além dos templos, de fato, né, definitivamente. E essa última fala sua me lembrou de recentemente eu estava ouvindo um crítico, né, que ele diz assim: "Tem líder religioso que defende tudo, fala de tudo, menos de Deus, menos de Jesus", né. Então tem um moralismo, tem uma imposição, tem uma rebeldia, tem um monte de coisas que se fala, menos do amor de Deus e menos do exemplo de fé que é Jesus para cada uma de nós. É isso, meu povo. Acho que a gente pode, né, ficar com essas provocações até aqui. Ódia, muito obrigado. A você também que nos acompanha aí por todas as nossas redes. Muito obrigado por hoje e a gente segue aqui. Gratidão, Ódia. Tchau, tchau, gente, até a próxima. Falou, meu povo. Beijo no coração, excelente domingo, excelente semana. Tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos.